Tiago, capítulo 4, irmãos, leremos a palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 10. Assim nos diz a palavra santa, infalível, inerrante do nosso Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que o Senhor nos edifique nesta noite com a sua palavra, trazendo-nos a sua instrução sobre nós. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao nosso Deus a sua graça, a fim de entendermos a sua palavra. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, queremos bendizer o Senhor e louvar o teu nome, porque tu tens nos abençoado, porque a tua bondade tem nos seguido todos os dias da nossa vida. Desde quando nos levantamos até o nosso deitar, podemos perceber a tua bondade, a tua graça, nos guiando e nos seguindo em todos os nossos passos, pensamentos, ações. Te louvamos porque até mesmo enquanto dormimos, a tua bondade nos segue e está conosco, nos guardando e nos dando o descanso tão necessário para a nossa mente e físico. Ó Deus Santo, tu és bom e por isso nós te louvamos. E suplicamos ao Senhor que nesta hora, quando a tua palavra foi lida e será então aplicada ao nosso coração, pedimos que o Senhor nos ilumine, nos traga a compreensão da verdade do Senhor, a fim de que esta palavra nos conduza numa vida agradável ao Senhor. Ó Deus Santo, oramos ao Senhor, certos de que, na tua graça e bondade, o Senhor falará ao nosso coração. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, há poucos dias eu assisti um vídeo, uma história que algumas pessoas gostam de produzir e compartilhar na internet, e assisti algo interessante que contava a história de um pai que levava seu filho todos os dias para a escola, e quando o deixava na porta da escola, tentava então lhe abraçar e lhe beijar, mas o garoto sempre tratava
a atitude do pai com uma certa repulsa, como se o beijo e o abraço do pai fosse uma coisa horrível para ele. E o pai, então, percebendo de longe aquela postura do filho, ficou com uma certa tristeza, uma certa mágoa no seu coração, e logo em seguida o pai percebeu que o filho não só tinha uma postura que rejeitava o seu carinho, o seu afeto, mas também evidenciava um certo desprezo pelos colegas. Um outro colega, mais humilde, mais simples, pobre, diferente da condição financeira dele, era extremamente maltratado por aquele garoto, humilhado por conta de seus sapatos, por conta de suas roupas, e então aquele menino desprezava aquele outro garoto mais pobre, até que ele estava criando uma situação para que o menino mudasse de escola, até que um dia o seu pai descobriu, pediu perdão à mãe do outro garoto, pediu perdão ao menino, fez com que o seu filho trocasse de roupa com o outro, trocasse sapato, trocasse a roupa, e então lhe deu uma boa lição. A roupa que você está usando do teu outro colega, que é mais simples, mudou você, te fez ser diferente, mudou a sua forma de ser, até que o seu filho então disse não. Ele colocou então, perguntou ao outro garoto que estava com uma roupa melhor e perguntou, a roupa te fez melhor? Mudou a sua vida? E o garoto mais simples disse não. E aí então ele deu uma boa lição sobre o caráter e a necessidade de uma postura mais honrosa em relação à vida do outro, ao próximo, ao semelhante, e deu então uma exortação ao seu filho, fazendo com que o mesmo pedisse perdão ao outro coleguinha, ambos se reconciliaram, e dali para frente a coisa foi diferente. A gente fica pensando, diante disso, o que leva uma criança a tratar outra, e a humilhá-la, e a rejeitá-la por conta de sua condição financeira. Mas não precisa ser a condição financeira. Talvez em relação à capacidade, talvez em relação à estética, talvez em relação à família. Às vezes as crianças, elas são implacáveis na sua forma de tratar a outra, porque o nosso coração, ele está inclinado ao conflito, ele está inclinado à guerra, às facções. Por vezes, a nossa inclinação é sempre para a inimizade. Mas eu estou aqui contando um exemplo de uma criança, porque geralmente nós olhamos para os pequeninos e os achamos castos demais, puros, santos, como se a sua vida fosse completamente limpa e não tivesse nenhuma inclinação ou nenhuma disposição para o mal. Elas têm, assim como você tem, e assim como eu tenho. As guerras são uma realidade na vida, e as guerras não são uma realidade apenas entre nações, mas também entre casais, por vezes, mas também entre amigos, entre colegas, entre irmãos, entre igrejas. Pessoas entram em conflitos, elas travam muitos conflitos, e conflitos sérios, que por vezes acabam em divórcio, acabam numa amizade longa, por vezes divide uma igreja, por vezes separa uma família. Conflitos são realidades da vida humana. Você viverá e experienciará muitas vezes conflitos diversos na sua vida. A grande questão é, o que devemos fazer em meio aos conflitos? O que devemos fazer? Qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser a minha atitude?
como podemos solucionar os mais diversos conflitos da nossa casa e do nosso lar. Por isso, esta passagem que nós acabamos de ler, ela responde como podemos solucionar os conflitos da nossa vida. Se você fizer uma leitura anterior, a partir do capítulo 3, você vai perceber que Tiago já vinha exortando a igreja com relação à língua. A língua, ela é capaz de fazer coisas terríveis no meio de uma comunidade. E Tiago também já havia admoestado a igreja com relação a uma atitude terrena, a um certo orgulho, uma certa vaidade em relação a sentimentos facciosos, a uma postura mais inclinada à confusão, de forma que Tiago diz que aqueles que se declaram sábios, mas desenvolvem uma vida desta forma, ele diz, isso não é sabedoria do alto, isso é uma sabedoria terrena e, portanto, demoníaca. O que é uma sabedoria que vem do alto? Uma sabedoria que vem do alto é uma sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É uma sabedoria que procura a paz e nunca a confusão, que procura a harmonia e nunca a guerra. Por isso, a partir do capítulo 4, ele então expõe esses males de uma comunidade e então apresenta a solução para esses males. E por esta razão eu gostaria de pregar nesta noite sobre o seguinte tema: solucionando conflitos na comunidade cristã. Solucionando conflitos na comunidade cristã ou na igreja cristã. Como solucionar conflitos? Em primeiro lugar, conheça profundamente o cerne do problema. Em primeiro lugar, conheça profundamente o cerne do problema. Por que brigamos, irmãos? Porque temos dificuldades com outras pessoas. Tiago aqui apresenta o diagnóstico das nossas brigas e dos nossos conflitos. E qual é o diagnóstico que Tiago apresenta aqui? Ele responde já no versículo 2. No versículo 1, ele faz algumas perguntas importantes. Ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Ele já dá uma resposta, deixando muito bem claro que as guerras, e guerra aqui não entenda no sentido literal, há quem entenda de fato guerra aqui, como se Tiago estivesse falando de guerras, ou de guerra literalmente, a guerra que acontecia naqueles dias ali em torno das igrejas, da dispersão, mas guerra aqui tem uma conotação figurativa, no sentido de apontar os conflitos que existiam no meio da igreja, no meio do povo de Deus. De onde surgem essas guerras? Qual a origem desses conflitos, dessas brigas, dessas lutas, né? Dessas batalhas e disputas que existiam no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo? Ele responde, de onde, se não dos prazeres que militam, né? Que guerreiam dentro de vós, que conflitam internamente na vossa carne. Então, a resposta de Tiago para os conflitos existentes na igreja do Senhor são as inclinações carnais que o povo de Deus, por vezes, demonstra. O problema está no coração, nos seus desejos egocêntricos. Ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O cerne do problema aqui está na cobiça, na carnalidade
da própria igreja. Uma disposição carnal, uma disposição para cumprir os desejos e os anseios do próprio coração, é a resposta para os conflitos da vida comunitária, da vida da igreja. Por que você, casal, entra tantas vezes em atrito em casa? Porque as brigas mais tolas acontecem dentro de casa. Porque os filhos, por vezes, são tão duros, ásperos. Porque os pais provocam a ira a seus filhos. A resposta é por conta do coração. É o desejo do coração. É a inclinação carnal da própria alma. Isto fica evidenciado também na maneira como nós oramos. Ele diz que nós desejamos, esta é a palavra aqui para cobiça, né? A ideia de ter um desejo, anelar alguma coisa, ansiar, procurar alguma coisa para satisfazer a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Por que aquilo que desejamos tanto, nós não conseguimos? Porque os nossos anseios não são saciados. Tiago diz, porque nós não pedimos. O problema é falta de oração. E a falta de oração não é um problema, por vezes, apenas de incrédulos, de pessoas não crentes. A falta de oração é um problema, às vezes, da comunidade. É um problema da igreja. É um problema do povo de Deus, que não pede, que não suplica, que não ora. Então, Tiago está identificando não só o problema do coração, Tiago está identificando também a inexistência da oração verdadeira. Então, a igreja, ela sofre e lida com os conflitos porque ela não busca a Deus, porque ela não ora ao Senhor, porque ela não desenvolve uma vida na presença do Senhor. Então, o problema aqui é um problema de relacionamento com Deus. Quando Deus não governa a minha vida, a busca pelos prazeres toma o controle da minha vida. E eu passo a viver apenas para aquilo que me agrada, para aquilo que me satisfaz. A palavra que ele usa aqui para prazer é a palavra hedonismo. De onde vem a palavra hedonismo? Viver apenas para a sua satisfação, para o seu bel prazer. Então, qual é o problema de não ter? Porque eu não busco, porque eu não oro. E certamente nós poderíamos aqui nos lembrar das palavras de Jesus Cristo. É bem provável que isso estivesse na mente de Tiago: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abri-se-lhe-á. Esse foi o ensino do Senhor. Isso estava na consciência de Tiago. E Tiago está dizendo: sabe o que falta em vocês? Vocês não oram. Vocês não buscam a Deus. Vocês não têm uma vida de oração. Por isso que vocês desejam e vocês não têm. Mas, quando vocês oram com motivações erradas, escusas, motivações sujas e impuras, que não agradam a Deus. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Para esbanjardes aqui no sentido de extravagar, né, de fazer despesas, de expender, de gastar no mau sentido. Vocês estão pedindo, mas vocês estão pedindo para o bel prazer de vocês e para vocês se posicionarem exatamente como o filho pródigo. Vocês lembram do filho pródigo? Quando pediu ao seu pai a sua herança, o que ele fez? Ele pediu a herança ao seu pai, mas ele, quando teve a sua herança, ele simplesmente estragou tudo que ele tinha. Ele gastou tudo que ele tinha, consumiu em pouco tempo tudo que ele tinha. Ele pediu,
mas ele pediu apenas para saciar o seu desejo pecaminoso. Então, é a vontade pecaminosa, é a carnalidade, essa natureza corrompida que ainda está em nós, que desperta os mais diversos conflitos dentro de uma família, dentro de uma igreja, em meio a uma relação de amizade. É exatamente o coração e o desejo carnal que é capaz de prejudicar extremamente a relação na igreja. Tem uma passagem no Antigo Testamento, muito interessante, que conta a história de Nabote, o Jezreelita, e Acabe era rei de Israel, morava em Samaria, e ele, Nabote tinha uma vinha ao lado do seu palácio, e Acabe era o tipo de rei que gostava de uma horta, e queria muito fazer uma horta para si. E certa feita ele então encontrou Nabote e falou assim: olha, eu queria que você fizesse uma troca comigo, um negócio. Você me passa a tua vinha, eu comprarei para você um campo melhor, um campo maior para você. Ou se você não quiser fazer uma troca, você me vende aí a sua vinha, porque eu gostaria de fazer uma horta, plantar uns alfaces ali, umas rúculas. E Nabote não quis. Por quê? Porque era uma herança de seu pai. Havia um sentimento, um significado sentimental para aquela vinha, era herança. E Nabote então falou: olha, rei, eu não posso vender, não posso passar para você aquilo que tem um significado tão profundo para mim, herança do meu pai. Acabe foi para casa, deitou-se, virou o seu rosto para a parede e ficou como um menino birrento, menino que chora, menino que fecha a cara quando os seus pedidos não são atendidos. Já viu criança assim, né? Criança que fica com a cara virada quando o seu pedido não é atendido. Quer um tênis novo, quer um PlayStation, quer um Xbox ou, sei lá, um celular. Quando não é atendido, fica embirrado, não fala com o pai, não fala com a mãe. Acabe era essa criança mimada. E a sua mulher, sagaz, chegou para Acabe e disse assim: olha, por que você está desse jeito? Por que você está com a sua cara virada? E Acabe então falou: olha, é porque Nabote não me vendeu a sua vinha. E ela falou assim: olha, você não é homem, você não é o rei dessa cidade, eu vou conseguir essa terra para você. Ela foi então, mandou uma carta para os anciãos, mandou que os anciãos proclamassem um jejum ao Senhor, colocassem Nabote na frente do povo, e comprasse 2 testemunhas para que acusassem Nabote de blasfêmia contra o Senhor. E Nabote foi acusado de ter blasfemado contra Deus. Naquele mesmo dia, ele foi apedrejado, ele foi morto, e a vinha foi passada para Acabe. Quando estamos longe de Deus, os anseios carnais assumem o controle da nossa vida. E quando os anseios carnais assumem o controle da nossa vida, o mandamento de não cobiçarás é extremamente desgastado e quebrado. E nós entramos em conflitos com as outras pessoas, porque aquilo que nós desejamos e que por vezes não é realizado, gera em nós uma tristeza profunda. E por conta disso, nós somos capazes até mesmo de matar. Obviamente que não estou aqui falando literalmente, mas eu estou dizendo, nós somos capazes de odiar, nós somos capazes de falar mal, nós somos capazes de virar a cara, nós somos capazes de ficar emburrado contra as pessoas. Tiago está dizendo, todo problema procede dos desejos carnais de vocês. E vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem para saciarem esse anseio demoníaco do coração de vocês.
pergunto a você, como está a tua relação em casa? Como está a tua relação conjugal? Os conflitos têm permanecido? O que os teus relacionamentos revelam acerca do teu coração? O que o teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu amigo, com o teu namorado, tua namorada, o que isso tem revelado acerca do teu coração? Esse é um mal que por vezes desgasta a vida na igreja de Cristo. E nós precisamos pensar numa forma de expurgarmos isso da nossa vida. E o primeiro passo para isso é compreender a sua origem, é compreender a sua fonte. A fonte é exatamente o nosso coração. Portanto, você solucionará conflitos quando você conhecer mais profundamente o cerne do problema. Então, conheça profundamente o cerne do problema. Em segundo lugar, como solucionar conflitos? Afaste-se radicalmente do mundanismo. Então, esse é o segundo antídoto, é a segunda solução. Como solucionar conflitos? Afaste-se radicalmente do mundanismo. Tiago identifica os conflitos existentes no meio do povo de Deus exatamente no mundanismo que imperava no coração da igreja. Às vezes a gente olha para a igreja primitiva e a gente fala assim, essa é a igreja exemplar. E de fato ela foi. A igreja de Atos é o padrão, a referência para as demais igrejas. Mas no primeiro e segundo século as igrejas não viveram apenas em unidade, em harmonia. Elas também desenvolveram muitas guerras, figuradamente, muitos conflitos, muitas relações destroçadas. Basta você ler 1 Coríntios, basta você ler a igreja aos Gálatas, você vai perceber que as igrejas lidaram com muitas lutas. E como Tiago identifica isso? Qual é o diagnóstico que ele faz disso tudo? Ele diz, isso é mundanismo. E mundanismo é infidelidade a Deus. Quando uma pessoa estabelece um vínculo próximo com o mundo, ele se torna um adúltero. Esta é a expressão que ele se vale aqui no versículo 4, quando diz infiéis. Ou no grego seria adúlteras. Adúlteras. Apontando exatamente para uma relação conjugal que está sendo danificada e prejudicada por falta de fidelidade. É uma mulher que está cortejando o inimigo. É uma mulher que está adulterando não apenas com um outro homem, mas está adulterando com o inimigo. O adultério em si já é um mal. Mas o ponto é demonstrar que o adultério é pior porque ela está se deitando e se relacionando exatamente com um inimigo de Deus. Então, Tiago chama a igreja ou chama aquele povo de infiéis. Mas por quê? Será que eles compreendiam isso? Será que eles tinham uma noção do significado de adúltera? É claro, ele está escrevendo para judeus cristãos. Judeus cristãos que viviam na dispersão, dispersos no Império Romano, e que compreendiam perfeitamente o ensinamento de Deus no livro do profeta Oséias. Porque no livro do profeta Oséias, a acusação de Deus contra o seu povo era exatamente de infidelidade. O seu povo havia adulterado.
O seu povo, o povo da aliança, havia se deitado com outros deuses, adorado a outros deuses, seguido a outras religiões. E por isso, então, Deus traz uma palavra profética, uma palavra dura contra o povo ali em Oséias. E quando Tiago, então, inspirado por Deus, fala em fiéis, a sua palavra está caindo de forma muito clara nos ouvidos e no coração dos seus destinatários. Eles entenderam, eles compreenderam. Ele não está falando de um adultério literal, mas de um adultério espiritual. E ele diz: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mundo aqui entenda como todo o sistema, esse sistema corrompido, degradado pelo pecado. São os pensamentos, são as inclinações, são as propostas que o mundo faz para a igreja, de distanciamento, de coisas que nos afastam da presença de Deus. O que é comum para o mundo são os conflitos. O que é comum para o mundo é cobiçar, é desejar o que é mal, é agir de forma prepotente, orgulhosa, vaidosa, egocêntrica. O que nós mais temos, meus irmãos, no lugar, no ambiente em que trabalhamos, na nossa casa e fora do nosso lar, é gente com um coração egocêntrico. Pessoas que trabalham com base nos seus desejos. Pessoas que trabalham com base na sua vontade. Isso é mundanismo. E cultivar isso no coração é infidelidade, é adultério espiritual. Um apego em demasia aos nossos gostos e à nossa vontade é um adultério, é um tipo de idolatria. Porque eu estou colocando alguma coisa no lugar de Deus. E toda idolatria é uma espécie de adultério espiritual diante do Senhor. E por isso, a palavra do Senhor, de forma tão dura contra esse tipo de ação. O texto que lemos aqui na nossa liturgia, texto lido pelo nosso presbítero Flávio, diz assim, João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja o que é o mundo, versículo 16, porque o que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Os desejos desenfreados da carne, seja por sexo, por dinheiro, por fama, por poder, pelos primeiros lugares, pela primazia, isso não procede de Deus, isso procede do mundo. Segundo Tiago, isso procede do diabo, isso é demoníaco. E ele então termina dizendo, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ele não vai passar, mas ele vai durar. E aí, então, ele entra no versículo 5. E o versículo 5 é um dos versículos mais difíceis do Novo Testamento. Um dos versículos mais difíceis um dos textos mais difíceis de ser compreendido e de ser entendido, porque aqui você tem pelo menos duas possibilidades de tradução. Há quem entenda aqui que Espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo, e há quem entenda que Espírito aqui é uma referência ao Espírito humano. É como se fosse o seguinte, o Espírito que Deus colocou em nós, qual Espírito? O Espírito humano. Esse Espírito, ele anseia, e ele é um espírito carregado de ciúmes, carregado de invejas,
Essa seria uma primeira noção do texto, que inclusive a Bíblia Linguagem de hoje e também a nova versão transformadora também entende desta forma, como se referindo ao espírito humano que está aqui em conflito e que está encharcado de inveja e de ciúmes. Mas existe a outra tradução, que é como a nossa versão entende, e que certamente se ajusta muito melhor aqui ao nosso contexto, porque veja, no versículo 4, o texto está falando sobre adultério, não é isso? Versículo 4 está falando sobre adultério. Mas no versículo 5, o texto fala que o ensino geral das Escrituras é de que o Espírito que está em nós, que Deus colocou em nós, é um espírito zeloso. E ele tem ciúmes do próprio povo de Deus. Então, olha a leitura. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Veja, qual é o ensino das Escrituras? A igreja é a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, gasta um tempo para falar sobre relacionamento conjugal. Como deve ser a relação do esposo com a esposa e como deve ser a relação da esposa com o esposo. E aí no final ele fala assim, mas não estou falando de vocês não, estou falando da relação de Cristo com a sua igreja. Porque de acordo com Paulo e de acordo com João em Apocalipse, a igreja é a noiva de Cristo. E de acordo com Êxodo, no capítulo 19, e também com Pedro, nós somos o povo peculiar de Deus, a propriedade exclusiva do Senhor, a nação que é santa. Nós somos a esposa de Cristo. E eu pergunto, quem de nós aqui gostaria de ver a nossa querida esposa sendo cortejada por qualquer outro cidadão? Quem de nós não seria tomado de ciúmes, tomado de zelo? Tem até, inclusive, tem algumas pessoas que falam assim, não, eu não tenho ciúmes da minha esposa. Tudo bem, se você está dizendo assim, que você confia nela, e sabe que ela é fiel a você, que ela não vai trair você, tudo bem, concordo, posso até aceitar. Mas todos nós temos ciúmes do que nós amamos. Todos nós temos ciúmes. Temos ciúmes da nossa esposa. Certamente você tem ciúmes do seu esposo. Você tem ciúmes do seu filho, da sua filha. Se nós amamos alguma coisa, nós temos zelo por ela. Então, ter ciúmes não é necessariamente um mal. O arder em ciúmes não quer dizer desconfiança. É claro que lá, em 1 Coríntios capítulo 13, tem uma outra conotação. Mas a Bíblia chama Deus de um Deus zeloso, dos 10 mandamentos. Deus é o Deus zeloso. Isso nós encontramos em Êxodo, nós encontramos em Deuteronômio e nós encontramos em Zacarias 8:2. Deus é o Deus que tem zelo pelo seu povo, pelo povo de Sião. O Espírito que habita em nós, não é à toa que Ele tem zelo por nós, então Ele não quer o seu povo tendo amizade com o mundo ou se relacionando com o mundo. Pelo contrário, Ele deseja que sejamos somente dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle e para a nossa felicidade e gozo. E por isso então ele diz, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Aqui é uma citação de Provérbios, no capítulo 3, versículo 34. Ele resiste aos soberbos. Quem são os soberbos? Aqueles que cobiçam, aqueles que desejam, aqueles que matam, se possível, para ter a sua vontade cumprida. Deus resiste a esses, mas Ele dá graça aos humildes. Ele se agrada dos humildes e Ele dá graça aos humildes. Portanto, meus irmãos, aqui
nós nos conscientizamos desta verdade. Nós nos conscientizamos de que nós somos a esposa de Cristo. E isso significa que quando nos afastamos de Cristo e abraçamos o mundo, estamos pecando contra o seu amor, que nos resgatou do pecado, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Cristo, por meio do seu Espírito, Ele é um marido ciumento. E Ele deseja que você seja uma esposa fiel e totalmente dedicada a Ele. Desta forma, viver para si mesmo e buscar o prazer longe de Deus é cometer adultério espiritual. E aí eu pergunto para você, você tem enfatizado os teus desejos em detrimento de Deus? O que você mais deseja do que a Deus, do que a Cristo, do que o seu noivo? Se você deseja algo mais do que o próprio Jesus Cristo, você está idolatrando. E se você está idolatrando, você está cometendo um adultério espiritual. E, portanto, você deve se conscientizar desta verdade e compreender o risco disso. Deus é um Deus zeloso. Ele zela pelo que é seu e Ele não está disposto a compartilhar o que é seu com ninguém. Como solucionar conflitos? Em primeiro lugar, conheça profundamente o cerne do problema. Em segundo lugar, afaste-se radicalmente do mundanismo. Em terceiro e último lugar, achegue-se humildemente a Deus. Achegue-se humildemente a Deus. Versículo 7, ele dá aqui 10 imperativos, do 7 ao 10. Ele diz, primeiro imperativo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aqui, meus irmãos, Tiago se concentra no caminho da resolução do conflito. Como os conflitos são resolvidos? Quando o homem se aproxima de Deus. Quando o homem se submete em comunhão e adoração a Deus. Em outras palavras, nós poderíamos dizer, talvez os nossos conflitos internos, em casa e na igreja, crente que não fala com outro crente, crente que não dá bom dia para outro, que não dá boa noite, que não para conversar, que não para compartilhar as bênçãos, crente que não é capaz de perdoar o outro, ou que está de cabeça virada e sempre gosta de dar uma palavra dura para tudo e para todos. Esse tipo de pessoa revela não só um problema com você, às vezes, mas revela um problema de comunhão com Deus. Demonstra que, muitas vezes, o problema não é apenas relacional no campo da horizontalidade, mas o problema está na verticalidade. É a sua vida com o Senhor que não é desenvolvida. Porque Tiago está dizendo, nós solucionamos isso a partir do momento que nós nos sujeitamos a Deus. E o que significa sujeitar, se colocar em sujeição a Deus? Significa se subordinar, colocar-se em sujeição, obedecer. Então, um crente que se submete é um crente que obedece a Deus. Então, quando você obedece, quando você vive e pratica a vontade de Deus, é assim que você se sujeita. Quando sua vida é um reflexo da palavra de Deus, quando teu casamento refletem as ordens de Efésios 5, quando você, marido, ama tua esposa como Cristo amou a sua igreja, e você, esposa, ama teu marido, sendo-lhe submissa como ao Senhor. Quando vocês, crianças, adolescentes e jovens, honram os pais de vocês, sendo-lhes obedientes, respeitando-os como autoridade de Deus na vida de vocês. É quando vocês
agem desta forma, e quando vocês assim se posicionam diante de Deus, então vocês estão cumprindo o imperativo aqui, o imperativo de Tiago. Mas como é possível se sujeitar a Deus se o nosso coração despreza suas ordens, ignora a sua instrução e vivemos como se ele não existisse? Como é possível se sujeitar a Deus? Quando muitas vezes a atitude das pessoas é a atitude de um ateu prático. Conhece a Deus, mas vive como se ele não existisse. Sabe quem é Deus, conhece tudo dos atributos divino, sabe tudo sobre justiça, sobre santidade, sabe tudo sobre cristologia, sabe tudo sobre os decretos de Deus e discute sobre os assuntos teológicos, doutrinários, se declara confessional, mas vive como se Deus não existisse. Nas suas relações com os outros e na sua relação com Deus. E a palavra do Senhor está dizendo: se você vive como se Deus não existisse, e se isso é refletido na maneira como você se relaciona, você então está dando lugar ao diabo. O diabo está dominando a sua vida, ainda que você tenha um conhecimento profundo das Escrituras. A instrução da palavra do Senhor é: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Viver irado, responder sempre com ira, guardar ressentimento no coração, provocar conflitos familiares, é dar lugar ao diabo. E a solução para isso é obedecer a Deus, viver para Deus, viver em comunhão com Ele. Então é uma consequência: quando você deixa de viver para Deus, você dá lugar ao diabo, mas quando você cultiva a sua vida com Deus, através de uma vida submissa a Ele, de uma vida obediente, o diabo não resiste, ele foge. Então eu resisto ao diabo à medida que eu obedeço ao Senhor, à medida que eu vivo para Ele de forma plena e de forma intensa. E o texto diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Esta foi uma das instruções que Davi, por exemplo, deu ao seu filho Salomão. Se você buscar, Salomão, ao Senhor, Ele se deixará achar por você. Mas se você o rejeitar, Ele te rejeitará. Porque Deus esquadrinha o coração, Ele sabe das nossas motivações. Ele sabe o que nos motiva a viver, a fazer, a nos relacionar. Ele sabe. Então a palavra do Senhor está nos repreendendo e nos convocando a nos achegarmos a Ele. Mas como devemos nos achegar a Ele? Devemos nos purificar. Purificai as mãos, pecadores. Todo sacerdote, quando deveria se aproximar diante de Deus, ele tinha que lavar as suas mãos, ele tinha que se purificar. Essa era a razão da bacia de bronze, que servia como instrumento de purificação. Então, o exemplo aqui é que nós devemos nos aproximar de Deus, sempre purificados. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, que tem duas almas, duas motivações, duas intenções, limpai o coração. Ou seja, seja sincero, seja verdadeiro no que você faz, no que você fala. Não seja uma pessoa instável de duas almas, mas seja verdadeiro e inteiro na presença do Senhor. Um outro imperativo, versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso pranto e a vossa alegria, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O apóstolo Pedro, parece que esse era um ensino comum no primeiro século, porque o apóstolo Pedro também repete essa instrução lá no capítulo 5
da sua primeira carta: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como eu resisto ao diabo? Como eu resisto às suas tentações? Quando eu me aproximo de Deus, com um coração totalmente rasgado, quebrantado diante dele. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu me humilho diante dele, reconhecendo quem ele é, reconhecendo quem eu sou, diante dele e diante das pessoas. Não é a minha roupa, não é a minha condição financeira, não é a minha capacidade intelectual que me fará melhor do que os outros. Por isso, quem se comporta desta forma, com um coração altivo, com um coração arrogante, deve se humilhar na presença de Deus, para que em tempo oportuno Deus o exalte. Meus irmãos, talvez seja um momento para a gente pensar o seguinte: eu estou em conflito com alguém? Eu tenho tratado alguém de forma errada? Meu relacionamento com os outros revela um coração arrogante? Revela um coração prepotente? Revela um coração altivo? Minhas relações revelam o que exatamente do meu caráter, da minha vida como cristão? Se o seu diagnóstico é o diagnóstico de Tiago, nos 2 primeiros pontos, então cumpra o 3º ponto. Se achegue a Deus, quebre o seu coração, confesse seu pecado, porque você é a esposa de Cristo, você é a noiva de Cristo, você é o povo, você faz parte do povo que foi comprado pelo sangue do Senhor. E isso requer de nós uma postura humilde. Então você vê no último ponto, com o primeiro ponto, um contraste grande. No primeiro ponto, arrogância. No último ponto, humildade. É isso que agrada a Deus. E é isso, esse é o antídoto que Deus dá para você e para mim, para que tenhamos uma vida agradável diante do nosso esposo Jesus Cristo e diante dos nossos irmãos, que também foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, para a sua glória. Amém.